Obrigado, pastor Adelso Júnior. Obrigado aos irmãos, a esta igreja, ao pastor Eduardo, mais conhecido como Cadu, por essa oportunidade. Eu tive a bênção de conhecer o Cadu há uns 7 anos atrás, ali no Bom Retiro, e uma coisa que desde lá me impressionou sempre. O Cadu foi uma pessoa sempre com um coração muito misericordioso e preocupado com os fracos e os cansados e os oprimidos. Depois, por isso mesmo, ele veio trabalhar com a gente na Cristolândia, e depois Deus o levou para um outro propósito, e hoje Deus está dando a ele, a família, a Fran, aos filhos, a bênção de vê-lo sendo consagrado ao ministério. Eu agradeço por esse privilégio de pregar nessa noite que eu sei que é tão importante. Há há 40 anos atrás, agora em dezembro eu faço 40 anos de consagração ao ministério, eu estava passando exatamente por esse momento que o Cadu está passando, eu sei da emoção, dos sentimentos que vão no coração dele, da Fran, de toda a família. Irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 5, eu quero ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Mesmo assentados, mas com uma atitude de reverência, vamos acompanhar, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu gostaria de pedir ao missionário Fabiano, grande amigo do Cadu, que ore nesse momento pedindo que Deus use a sua palavra e fale ao nosso coração. Vamos orar com o missionário Fabiano. O Fabiano aqui, o José Fabiano, que tem outro missionário Fabiano aqui também, Tá certo. Vem cá, isso mesmo. Graça e paz, igreja. Oremos então. Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio, Senhor, de poder ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, em trabalhar nos nossos corações, em agir em nossas vidas através da palavra, Senhor, ministrada. Que o Senhor continue, Senhor, usando o pastor Daniel, Deus, poder, e que nós possamos, ó Deus, com os ouvidos sensíveis à sua voz, permitir o seu tratar. Nós estamos agradecidos ao Senhor, ó Deus, por estar aqui, Senhor, participando
deste momento, da sua palavra também. É ela, Senhor, é quem nos sustenta e que nos guiará, Senhor, até que o Senhor venha. Fica conosco, guardamos, Deus, cada um aqui, e a vida, Senhor, de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto coloca para nós 4 pilares para um ministério bem-sucedido. Não sei se vou conseguir falar todos eles esta noite, mas eu gostaria de começar dizendo o seguinte: eu não sou pescador nem filho de pescador. Alguém aqui gosta de pescar? Está ali, o André gosta, os irmãos aqui, muito bem. Mas eu fico imaginando a frustração de homens que não eram pescador por esporte nem por lazer, eram pescador por profissão, eram pescadores por profissão, que passaram a noite toda pescando e no dia seguinte o texto diz o quê? Que eles estavam lá na praia lavando as redes. Vocês já imaginaram essa cena? Homens que estavam pensando, o que eu vou dizer para minha mulher, para os meus filhos, que nós não conseguimos pegar nenhum peixe essa noite? Como é que eu vou chegar em casa? Qual vai ser a cara que eu vou ter quando chegar diante da minha família, sabendo que eles estão esperando com toda ansiedade essa pesca? Esses homens estavam lavando as redes porque certamente eles estavam tristes, frustrados, decepcionados, enfim. Mas esses mesmos homens, nesse mesmo texto, um pouco mais adiante, diz o texto que as redes estavam tão cheias de peixe que eles nem conseguiam colocar para dentro do barco. Irmãos, o ministério de um obreiro, ele vai oscilar de um ponto ao outro. Se eu perguntasse hoje ao Cadu se ele gostaria que o ministério dele fosse caracterizado ou fosse simbolizado por uma rede cheia de peixe, certamente ele gostaria, né? Certamente cada um dos pastores que estamos aqui gostaríamos que durante toda a nossa caminhada as nossas redes estivessem cheias de peixe, né? Bênçãos, ovelhas, pessoas que nós levamos a Jesus, avanço do evangelho, igrejas que são plantadas, enfim, bênçãos e vitórias que a gente alcança na nossa caminhada. Mas, irmãos, nem sempre acontece desta maneira. Às vezes, na nossa caminhada como obreiros, e mesmo na nossa caminhada como cristãos, como crentes, como servos de Jesus, há momentos que a rede parece que está vazia. Há momentos que a gente está lavando a rede na beira da praia e não sabe onde enfiar a cara de tristeza, de angústia, de decepção. Mas, irmãos, eu tenho uma certeza, que se a gente observar algumas coisas que aconteceram nesse texto e procurarmos colocar em prática na nossa vida, seja como pastor, seja como ovelha, seja como servo do Senhor que todos somos, nós temos grande possibilidade de sempre manter as nossas redes completamente cheias, não para a glória nossa, mas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, então, ver o que aconteceu aqui de tão extraordinário para que essas redes estivessem tão cheias ali naquele momento mais adiante. Irmãos, esse não foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Na verdade, aqui ainda se chamava Simão. Simão e o seu irmão André já tinham se encontrado com Jesus há mais ou menos 1 ano atrás, quando eles foram lá para ouvir a mensagem de João Batista, e João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, que tanto Pedro como André foram ter com Jesus e passaram aquela noite com Jesus. Então eu creio que naquela noite eles tiveram um encontro com Jesus, eles entenderam a mensagem que Jesus veio trazer, e certamente naquela noite eles tiveram esse encontro maravilhoso com Jesus. Mas voltaram para a sua vida secular. 1 ano depois, eles lá pescando, agora Jesus novamente se encontra com eles. E o que acontece? Jesus estava querendo falar à multidão, muitas pessoas estavam ali se acotovelando, né, apertando. Então, Jesus pediu que Pedro afastasse um pouco o barco da margem, para que ele pudesse, lá um pouco mais distante, dentro do mar,
falar sobre o reino de Deus para toda aquela multidão. E o texto nos diz, irmãos, que Pedro, ali dentro do barco, ouvia toda aquela palavra, todo aquele ensinamento que Jesus estava passando para o povo. E logo em seguida, o que Jesus diz? Pedro, vai um pouco mais adiante ali e lance a sua rede ali naquele lugar. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de destacar o que eu entendo ser, desculpa, eu entendo ser aquilo de mais importante na vida de um obreiro. Ele diz, Senhor, eu batalhei a noite toda, trabalhei igual um louco, usei toda a minha técnica, usei todo o meu conhecimento e não peguei nada. Mas, sob a tua palavra... Obrigado, Fran. Isso está acontecendo, né? Coisas que acontecem com a gente, a idade vai chegando, né? Além dos cabelos brancos, a gente vai perdendo algumas habilidades, né? E uma delas é falar depressa. Eu sempre falei muito depressa, eu tenho que começar a aprender a falar um pouco mais devagar, né? O que Pedro diz? Senhor, eu tentei pescar a noite toda, não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Irmãos, o primeiro segredo para eu e você mantermos a nossa rede cheia de peixes, sermos vitoriosos, a gente precisa ter claro no coração que voz nós estamos ouvindo e obedecendo. Que voz está dirigindo a minha vida? Por que eu digo isso? Porque hoje, irmãos, há muitas vozes por aí parecendo Denorex. Já ouviram aquela... Alguns se lembram, né? Essa é propaganda antiga, né? A gente vai descobrindo que está ficando com mais idade quando a gente fala de alguma coisa que para nós é tão comum e ninguém sabe no auditório, né? Igual aquilo que aparece lá no WhatsApp, várias coisas, né? Marcas que, puxa vida, são tão claras para nós, meu filho, nem meus netos nunca viram aquilo, né? Mas veja, havia uma propaganda que dizia assim, parece, mas não é, né? Fazendo uma crítica, e só Denorex realmente era aquilo que tinha condições de, passando ali, aliviar a dor, não é isso? Então, meus irmãos, hoje também tem muita coisa que parece que é voz de Jesus, mas não tem nada a ver com a voz de Jesus. Às vezes as pessoas estão dizendo, não, eu estou ouvindo a voz do Senhor no meu coração, que nada. Eu também me lembro de uma ilustração, isso ainda existe, né? O Pato Donald, que ele tinha de um lado um capetinha falando algumas coisas para ele fazer, do outro lado um anjo, e a gente fica imaginando que é assim, mas não é só assim, não. Além do anjo, que representa aqui nessa imagem o Espírito de Deus, a nossa consciência e tudo, ou melhor, o Espírito de Deus e o diabinho que representa o diabo tentando nos desviar do caminho do Senhor, nós temos a nossa própria voz, né? Vamos dizer assim, nós temos um outro personagem que não aparece no desenho, mas que é muito presente. Às vezes nós dizemos, eu estou ouvindo a voz de Jesus, que nada. A gente está ouvindo a voz do coração da gente. A gente está querendo fazer aquilo que eu quero fazer. Eu me lembro que quando, há 40 anos atrás, ou melhor, há 44 anos atrás, eu cheguei lá no Seminário do Sul, lá no Rio, que a família aqui conhece muito bem, o André e o Adelso, né? Havia lá uma como é que eu vou dizer assim, um boato, não é bem um boato, mas todo mundo falava nesse assunto. Um pastor chamado Musgrave havia pregado uma mensagem assim, obra ou manobra? E ele disse, né, um resumo da mensagem, um resumo do resumo do resumo. Ele dizia o seguinte, que às vezes nós dizemos, estou fazendo uma obra para Deus, que nada, eu estou fazendo uma manobra para chegar onde eu quero chegar. Por isso que é tão importante, como para nós, especialmente para nós pastores, a gente ter certeza qual é a voz que está dirigindo a minha vida. Qual é a voz que está dirigindo a sua vida? Qual é a voz que está dirigindo as decisões que você toma? Qual é a voz que está dando comando para a sua vida? Eu estava lá no Tanguá, uma congregação, ali está o pastor Osmar,
Que bom ver o pastor Osmar. A congregação que ele começou lá e que organizou lá como igreja no tempo dele, pastor lá no Bom Retiro. Nós tínhamos aquela congregação e eu me lembro que eu fui lá, eu ia pregar à noite, cheguei mais cedo, tinha a escola dominical que era antes do culto. E tinha lá os irmãos conversando e achei interessante uma história que eu ouvi lá. O irmão foi contar a bênção da semana, né? E ele dizia assim, eu tenho aquele cartão alimentação e lá na nossa empresa é um valor bom e o que as pessoas fazem? Eu também faço. Todo mês a gente vai lá num determinado lugar e a gente troca aquele cartão com o deságio e pega o dinheiro. E meus irmãos não sabem a bênção que eu tive. Eu estava há tanto tempo querendo comprar esse celular, né? E aí ele mostrou o celular, ou melhor, não foi o irmão lá do Tanguá, tá bom, irmãos? Ele estava contando que lá na empresa dele, na hora do almoço, eles estavam compartilhando sempre ali, em momento de oração e contando. E lá nessa reunião na empresa, um dos irmãos lá estava contando essa história. E ele disse, está vendo esse celular meu aqui? Eu sonhava com o celular. E sabe o que aconteceu, irmão? Sabe como é que Deus me abençoou essa semana? Foi Deus que me deu, porque eu vinha pedindo a Deus esse celular há tanto tempo. Eu vou lá levar esse cartão e a pessoa esqueceu de tirar o crédito. E aí pronto, aí eu tinha exatamente o dinheiro que eu precisava para comprar meu celular. Misericórdia mesmo. Irmãos, parece engraçado, mas eu estava contando essa história, nessa mesma mensagem, eu contei aí no interior, numa das igrejas que eu preguei para dentro do Paranazão, e aí um irmão na porta falou, pastor, deixa eu contar outra para o senhor, que também foi verdade, que também aconteceu. Diz que tinha lá um senhor que foi tirar o dinheiro do banco, cabelinho branco assim, igual o meu, né? E aí, quando ele, na saída do banco ali, que ele foi tentar botar o dinheiro, devia ser o dinheiro da aposentadoria dele, o dinheiro caiu. E esse irmão da igreja, que estava contando a bênção, disse que ele viu aquilo acontecer, ele saiu correndo e pegou o dinheiro e botou no bolso. E disse, não, irmãos, é bênção de Deus, até foi um anjo, aquele anjo de cabelinho branco lá que Deus mandou. Irmãos, parece engraçado, mas sabe que isso está acontecendo muito? Tem muita gente dizendo, não, Deus me abençoou, não, foi Deus que mandou, não, foi Deus que mandou. Nada. É o seu coração, é o seu egoísmo, é a sua vontade de chegar em determinado lugar sem saber se é a vontade de Deus, que muitas vezes você diz, estou ouvindo a voz de Deus. Irmãos, o que Pedro diz? Senhor, eu trabalhei igual um louco, não alcancei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ou seja, quando a gente faz alguma coisa no reino, debaixo do comando de Deus, pode botar o pé no mar ou na água que o mar vai abrir. Agora, quando a gente faz algo que não está debaixo do comando de Deus, Deus deixa eu caminhar com as minhas pernas, com os meus pés. Aí a pergunta é, mas pastor, como é que a gente consegue ouvir a voz de Deus? Olha, eu sou crente batista, eu fui batizado com 10 anos de idade, então há 53 anos eu sou um crente batista, mas antes disso já era da igreja, porque eu fui apresentado como neném na igreja, enfim. Eu nunca tive uma experiência sobrenatural para ouvir a voz de Deus. Nunca. Mas não estou dizendo que não possa existir. Mas eu nunca fiquei sem saber a direção de Deus para a minha vida. Eu tinha uma irmã, no meu primeiro pastorado, lá na Baixada Fluminense, famosa Baixada Fluminense, essa irmã era cega. Por quê? Porque ela havia apanhado muito do marido. O marido era um ex-combatente de guerra. Quando eu a conheci, ele já era falecido. E de tanto apanhar, ela acabou ficando cega. Coisas que vocês sabem que acontece, até hoje acontece, né? E eu me lembro que eu fui visitar essa irmã e ela me disse, pastor, eu tive um sonho. Irmã, conte o seu sonho. Pastor, eu estava aqui de um lado, tinha um muro, aqui era muito escuro, muito frio, lá tinha muita luz, e alguém fazia assim um sinal para mim, para eu passar para o outro lado. E aí eu perguntei, irmã, o que a irmã entende desse seu sonho? Ela disse, pastor, eu entendo que Deus está me dizendo que a minha passagem para lá para o céu está próxima. A irmã crê assim? Creio. Orei com ela, né?
Sabe aquelas visitas que a gente é mais abençoado do que abençoa? Aquela era a irmã Emília. Que benção visitar aquela irmã, né? 3 semanas depois, antes disso, eu pedi que ela contasse essa experiência na igreja, na nossa congregação lá. 3 semanas depois, de fato, Deus a levou. Então, meus irmãos, Deus pode usar sinais, coisas assim espetaculares para falar ao coração da gente. Mas, na maioria das vezes, Deus não vai fazer assim. Tá bom, Cadu? Deus não vai fazer assim. Sabe por que Pedro conseguiu entender que, de fato, aquela era a ordem de Jesus para a vida dele? Primeiro, porque estava bem pertinho de Jesus, né? Estava bem concentrado naquilo que Jesus estava ensinando. E, meus irmãos, como é que nós hoje vamos entender claramente a direção de Deus? Como é que eu vou ter certeza que o que eu estou fazendo debaixo do comando de Deus? Por quê? Na minha experiência, Cadu e irmãos, quando a gente faz algo debaixo do comando de Deus, Deus vai com a gente, Deus abençoa, Deus abre portas, Deus fecha portas, Deus faz andar para frente, faz andar para trás, mas a gente tem certeza da presença e da bênção dele. 3 coisas eu quero destacar aqui. Primeiro, a gente tem como ter certeza de ouvir a voz de Deus quando a gente conhece a palavra. Olha, não há nada do que Deus espera de mim e de você que não esteja na palavra de Deus. Não há nada do que Deus espera de mim e de você que não esteja na palavra de Deus. Então, primeira coisa, irmãos, a gente quer ouvir a voz do Senhor? Vamos conhecer a palavra do Senhor. Cadu, esse é um desafio para você. Conheça a palavra do Senhor, porque ela vai te ajudar, sempre me ajudou, e ajudou a todos que estamos aqui, a discernirmos com clareza a voz e a direção que o Senhor quer dar para a nossa vida e para o nosso ministério. Outra coisa, a Bíblia diz que o Senhor nos dá o Espírito Santo de Deus. Então, além da palavra, o Espírito Santo de Deus, que habita em nosso coração, ele fala ao nosso coração. Não tem como explicar. Nós estamos lá para começar o sonho de mãe, né, Fabiano? E, assim, a gente está numa luta muito grande, porque a gente não sabe... é um desafio enorme. Imagine, cuidar de pessoas da rua, homens viciados, cuidar de mulheres da rua, viciadas, e agora cuidar de mulheres com filhos, mulheres viciadas com seus filhos, no mesmo lugar, e várias mulheres, imaginem a luta que vai ser. Mas, semana passada, eu estava orando e Deus me disse, Daniel, começa com o que você tem. E essa é uma lição que eu aprendi já há muito tempo de Deus. Deus me lembrou semana passada. Às vezes a gente fica esperando ter tudo para começar alguma coisa, e às vezes não é assim no reino de Deus, não. A gente tem que começar com o que a gente tem, com a cara e a coragem, às vezes. Então, meus irmãos, saibam que o Espírito Santo de Deus também vai dar esse toque no coração da gente, vai dar essa certeza de que o que é ou não a voz e a ordem do Senhor. E a última coisa que pode parecer mais estranha é ficar em silêncio. Sabe por que às vezes a gente não escuta a voz de Jesus e não entende o comando de Jesus? Porque a gente não fica em silêncio. A gente quer argumentar, a gente quer dizer como é que tem que ser, como é que não pode ser, a gente quer ensinar, como é que fala lá? Quer ensinar a fazer o bolo. Não, tem um ditado popular que eu já esqueci, mas é alguma coisa assim, você quer ensinar quem sabe a fazer a coisa que ele sabe. E às vezes a gente quer fazer isso com Deus, a gente não fica em silêncio. Quando foi que Elias ouviu a voz de Deus? Foi no trovão? Foi lá naquela algazarra lá dos profetas, que ele conseguiu ver o fogo do céu? Quando foi que ele ouviu a voz de Deus? Quando ele estava dentro da caverna em silêncio. Deus falou com ele suavemente. E às vezes, irmãos, a gente não quer ficar em silêncio exatamente para não ficar diante da gente mesmo. Porque quando a gente está em silêncio, a gente fica diante da gente mesmo. E aí você vai, de fato, entender
as motivações do coração, os propósitos, e às vezes a gente não quer ficar em silêncio, porque quando a gente está em silêncio, Deus vai falar, e quando Deus fala, eu preciso obedecer. Eu fico imaginando Jonas, né? Deus falou com ele para ir lá para Nínive, ele fugiu. Aí ele não quis ouvir a voz de Deus, aí foi lá para dentro do barco, toda aquela confusão. E aonde foi que Jonas orou? Se arrependendo e buscando a Deus com o coração aberto. No fundo do mar, dentro do ventre do peixe. Devia ser um silêncio danado, talvez só o coração lá do peixe batendo, né? Algumas coisas, mas devia ser um silêncio terrível. E lá dentro, ele ouviu de maneira muito clara a voz de Deus e ele se curvou e obedeceu à voz do Senhor. Irmãos, a segunda coisa que aconteceu, Pedro disse, Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Então Pedro teve certeza que lançar a rede naquela hora do dia, naquele lugar do mar, não era uma invenção da cabeça dele, era uma ordem de Jesus. Mas o que o texto diz? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Eles só colheram os peixes porque Pedro não só ouviu, mas Pedro obedeceu. Aqui um outro segredo. Às vezes a gente tem clareza na voz de Deus. A gente sabe qual é a direção de Deus, a gente sabe qual é o comando do Senhor, mas a gente não obedece. Eu fico imaginando Pedro, Senhor, eu sei que o Senhor é o Senhor dos céus e da terra, eu sei de tudo, mas olha, eu jogar a rede ali, nessa hora do dia, o pessoal lá da praia vai dizer que o Pedro ficou doido, porque ele passou a noite toda, que é o melhor horário para pescar, e não pegou nada. E agora, que não é um bom horário para pescar, ele está lançando a rede. Mas Pedro não teve dúvida. Se Jesus mandou, sob o comando de Jesus, eu vou obedecer, eu vou fazer. Pedro tinha certeza que aquela voz era de Jesus, e ele não teve dúvida em obedecer. Eu não estou dizendo que a gente sempre obedece. Eu não obedeci sempre, mas todas as vezes que eu obedeci, eu tive a convicção de que eu estava andando e fazendo exatamente a vontade do Senhor. Já desobedeci? Já. Então, o Cadu e cada um de nós aqui vai passar por um momento da vida que talvez isso aconteça. Mas olha, esse é o nosso desafio. Quer a rede cheia? Quer ela transbordando? Quer a sua vida abençoada? Ouça, de fato, a voz de Jesus e obedeça a voz de Jesus. Eu vou mencionar mais dois. Quando Pedro viu aquela cena de a rede arrebentando ali de tantos peixes, o que ele fez? Versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Isso aqui também, irmãos, é importante. O que eu vejo aqui? Pedro poderia, diante da rede agora lotada de peixes, poderia dizer, está vendo, pessoal aí da praia? Eu sou o homem, está vendo? Eu estou aqui, eu sou amigo do homem aqui, está vendo como é que minha rede está cheia? Por quê? Sabe por que aconteceu isso comigo? Porque eu sou importante, porque eu sou Pedro, ou eu sou Simão. O texto não diz isso, eu estou aqui fazendo talvez um exagero na minha interpretação, mas olha, quando Pedro diz, Senhor, eu não sou digno, ele se prostrou, o que Pedro está dizendo? Que quando nós recebemos uma bênção de Deus, quando a rede fica cheia, isso nunca pode nos levar para o orgulho. Isso tem que nos levar para a prostração. Sabe por quê? Porque a gente sempre vai reconhecer, Senhor, se o que eu fiz, eu fiz. Se o que eu alcancei. Se o que aconteceu, não foi nada pela minha capacidade, mas foi pela tua graça e pela tua misericórdia. Por isso que eu imagino assim, que quanto mais abençoado, mais prostrado a gente fica. Prostrado não arrebentado, né? Prostrado no sentido de mais humildes e mais reconhecedores de que todo o poder e toda a graça é do Senhor. Eu sou apenas um instrumento.
E se a gente manter isso firme no coração, isso vai nos ajudar a não perder o rumo no ministério. A gente não perder a caminhada. Por quê? Porque Pedro poderia, naquele momento, dizer o quê? Tá vendo, né, que eu sou importante? Quantos peixes? Eu sou especial para Jesus. Não que ele não fosse, né? Mas isso podia encher o coração dele de orgulho. Mas, em vez disso, o que aconteceu? Ele se prostrou. Então, toda vez que cada um de nós, pastores, missionários, irmãos, obreiros, recebermos uma grande bênção do Senhor, uma grande manifestação do poder de Deus, irmãos, vamos nos prostrar e dar toda a glória ao Senhor, amém? E a última coisa que eu quero só mencionar, versículo 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, eu acho isso aqui também fantástico. Por quê? O que eles deixaram na praia para seguir a Jesus? O que eles deixaram na praia, irmãos? O barco, a rede e os peixes. E os peixes. Eles não tiveram medo de deixar a bênção, porque Jesus, para eles, era melhor e mais importante do que a bênção. Ou seja, às vezes, a gente se apega à rede cheia e a gente se esquece do Senhor da rede, e do Senhor dos mares, Senhor dos peixes, Senhor de tudo. Então, eu acho muito significativo que o próprio Simão, que estava desesperado lavando as redes, sem saber o que ia falar para a família, agora, depois de tudo aquilo, ele diz, em vez de eu ficar com os peixes, eu quero ficar com Jesus. E tem muita gente querendo ficar com os peixes, mas não quer nada com Jesus. Então, para que a sua rede e a minha permaneçam sempre cheias, a gente precisa, primeiro, ouvir com clareza a direção do Senhor Jesus e tomar cuidado com outras vozes, até do nosso próprio coração. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é traiçoeiro, né? Acho que esse é o termo lá, enganoso, isso, o coração do homem é enganoso. Então, cuidado com o seu coração. Segundo, a gente precisa ter coragem de obedecer, mesmo que possa parecer ridículo para outras pessoas. Eu fico pensando José, né? José lá do Egito, quando a mulher de Potifar tentou ele. Certamente ele ouviu a voz do corpo dele, né? Ouviu a voz do próprio diabo no coração dele, ouviu a voz do Senhor, e ele teve coragem de obedecer à voz do Senhor, mesmo que para aquela mulher, quem sabe para outras pessoas, ele tivesse parecido até uma pessoa sem valor, um bobão, podia se aproveitar daquela situação, mas para ele era mais importante ouvir a voz do Senhor. E obedecer ao Senhor, não se deixar orgulhar-se ou se encher de orgulho por nenhuma situação do ministério, sempre lembrando que se a rede ficou cheia, é porque a bênção veio sempre do Senhor Jesus. E, em último lugar, nunca opte pelos peixes. Sempre deixe o Senhor à frente no seu ministério. Que Deus te abençoe, Cadu. Que Deus te dê anos de vida no ministério, com a sua família, com a Fran, com toda... Cadê a Fran? Está lá, está ali. Tá bom. Eu ia dizer porque é um pouquinho menor, né? Mas está certo. Que Deus abençoe vocês, esse casal tão querido. E agora em dezembro, como eu disse, 40 anos de ministério. E eu quero dizer para você o seguinte, nunca me arrependi de ser um pastor, de ser um missionário. E se a gente segue o caminho do Senhor, isso vai ser verdade na sua vida também, na vida da sua família. Hoje tem muita gente dizendo que o pastor arrebenta a família. Arrebenta não. Sabendo obedecer a Jesus em todos os sentidos, a família não é arrebentada não, a família fica firme, a família fica com o Senhor. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esse tempo aqui, agradecemos, ó Deus, porque, ó Deus, nós, de fato, somos tão limitados. Mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus tem todo o poder para que em nossa caminhada como
servos teus, como obreiros do Senhor, como pastores, como missionários, a gente possa ter, na maior parte do tempo, as nossas redes sempre cheias. Ó Deus, e para isso nós precisamos aprender a ouvir a tua voz, a obedecer ao Senhor, a não se deixar envaidecer-se, nem se encher de orgulho, e, ó Deus, a nunca colocar mais importância nas bênçãos ou nas vitórias do que no próprio Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, ajuda-nos como obreiros teus a termos as nossas redes cheias. Abençoa, Senhor, a vida do Cadu, da Fran, dos seus filhos. Abençoa esta família, ó Deus, para que eles sejam instrumentos do Senhor, como família, como obreiros, ó Deus, para o avanço da tua obra, para a pregação do Evangelho, especialmente ao Cadu, Senhor, dá saúde para ele, dá sabedoria, Senhor, dá visão para que ele possa ser uma bênção aqui nesta igreja e para onde mais o Senhor o levar durante a sua caminhada aqui como obreiro do Senhor. Abençoa cada um dos pastores que estão aqui, cada um dos irmãos, cada família que está aqui representada. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus foi misericordioso e me deixou terminar a palavra. Pastor Adelson.